uma questão histórica, uma curiosidade. As etapas anteriores dos grandes saltos tecnológicos, desde o século XVIII, foram lideradas por, países anglo-saxônicos, especialmente a Inglaterra e os Estados Unidos, desde a invenção do motor a vapor baseado em carvão por James Watt. O novo ciclo tecnológico também será comandado por essas nações que ainda ocupam a vanguarda do sistema capitalista mundial? É curioso, é interessante você ter mencionado isso, porque a semana passada eu estava lendo um livro mostrando que o motor a vapor foi inventado por cientistas islâmicos no século 8 ou 9, perdão. Só que eles não tinham a ideia de usar isso para qualquer efeito comercial. Eles estavam literalmente brincando, né. E antes deles, havia um cara que trabalhava na biblioteca de Alexandria, o Hero, um grego, que também criou um sistema a vapor a propulsão, que foi descrito, publicado, está documentado, né. Eles só não tinham, como você claramente falou, a visão comercial da ideia. Eles nunca imaginaram que eles iam ganhar dinheiro com isso, né. É claro que o Watt teve uma sacada muito interessante, mas ele estava visando, a automação, né, de uma série de processos industriais. Curiosamente, eu acho que nós estamos numa bifurcação nesse momento. Diferente da Revolução Industrial, hã, e diferente da Revolução né, de 1936, que é a era da informação, começa com a tese do Alan Turing, né, que é outra grande bifurcação tecnológica. Nesse momento, o meio de campo está meio mais dividido, porque existem países como a China que decidiram investir pesado, na sua infraestrutura científica e disputar a hegemonia técnico-científica do mundo com os players, tradicionais, né, desde o começo do século XX. Você tem uma ideia, a revolução científica americana é muito recente. Ela começa depois da revolução, da Guerra Civil Americana, com a criação da primeira universidade dedicada à pesquisa pura, que é a Johns Hopkins University, em Baltimore. Ela foi criada por um cara do norte, o Johns Hopkins, que percebeu ou teve a intuição de que a única forma de recuperar o sul seria por um processo de educação, né, porque o sul estava devastado e era a área agrícola dos Estados Unidos, né, não tinha nenhuma indústria de ponta, a não ser a indústria, do algodão, né, que servia como matéria-prima de exportação e que enriqueceu o sul dos Estados Unidos. A Johns Hopkins University é criada logo depois da Guerra Civil Americana e começa com a filosofia que não se devia mais importar, cientistas alemães, franceses e americanos para ser professores ou ser cientistas, nas universidades americanas, que nós deveríamos criar, ou essa ideia do John Hopkins, né, a frase é dele, nós deveríamos criar mão de obra científica e recursos humanos científicos nos Estados Unidos. Então nós estamos falando de, mais ou menos 160 anos, tá, não é nada do outro mundo. E com a Segunda Guerra Mundial, com a criação isso que ninguém no Brasil sabe, né, é muito difícil falar isso, porque as pessoas quase têm um infarto. A propulsão científica americana pós Segunda Guerra Mundial só se deu porque o Frank Delano Roosevelt foi, comprado literalmente pelo presidente do MIT, que era o Vannevar Bush, que foi o coordenador científico do projeto Manhattan, ah, que era o conselheiro científico do Roosevelt, para criar as instituições de financiamento científico públicas dos Estados Unidos. O National Institute of Health, primeiro foi a National Science Foundation, que ele aconselhou o Roosevelt a criar para competir com a Europa, no pós-guerra. E o National Institute of Health, que financiou minha carreira inteira durante 30 e tantos anos nos Estados Unidos, que hoje tem um orçamento, Breno, de US$ 50 bilhões só para a área biomédica, tá? Pra você ter uma ideia, é uma instituição, 50 bilhões, e é dinheiro público, que é investido nas universidades americanas, que são todas elas subsidiadas por grants federais públicos, senão elas fechavam as portas. A Johns Hopkins hoje é a maior de todas. Na época que eu analisei esses números, uns 8 anos atrás, ela já tinha passado de US$ 1,5 bilhão ano para pesquisa pura. A Inglaterra foi para o saco, né, a Inglaterra realmente não, você nem conta mais com ela, porque a Inglaterra, eu estive lá em julho do ano passado, ela tá, os próprios ingleses dizem que elas estão virando uma república de banana, né, porque tá
literalmente derretendo por dentro. Só que o que aconteceu? Desde os anos 80, a China criou um Plano Nacional de Desenvolvimento Tecnológico Científico e investiu mandando gente para o exterior, né. Eu tive vários alunos chineses nos Estados Unidos, eh, e criando infraestrutura no país, a ponto de o ano passado, quando a última vez que eu tive lá para lançar meu livro lá na China e fazer uma série de palestras, ah, eu fiquei completamente chocado com o grau de infraestrutura acadêmica e pública e privada de pesquisa, tá. É algo que é quase indescritível. Na minha opinião, ninguém vai conseguir competir com eles. Não, nesse instante, nem os Estados Unidos, porque a ascensão do Trump e todos os membros do ministério que ele está formando, que é um pior que o outro, basicamente o cara que ele pôs, por exemplo, para presidir o NIH é um cara que é anti-vax, é um cara que nega toda sorte de avanços da medicina moderna. As perspectivas são as piores possíveis e o dinheiro está acabando para pesquisa básica nos Estados Unidos. Então, esse meio de campo vai ficar mais embolado nesse momento. Eu não acredito que os Estados Unidos a longo prazo vai conseguir manter a sua hegemonia. Na melhor das hipóteses, ele vai dividir a sua hegemonia